mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre qual a chance de você conseguir receber um benefício aí por incapacidade por trabalho através de um processo judicial contra o INSS. Então, para você que está com essa dúvida aí, vou estar esclarecendo aqui nesse vídeo. Você que vai entrar com processo ainda no caso aí, ou você que já entrou com processo e o processo está em andamento. Três coisas que eu vou falar aqui que é extremamente importante para a decisão final do juiz, se vai te conceder o benefício ou não. Primeiro, a sua documentação que vai ser ingressada ali, distribuída ali no processo. A segunda é o advogado que vai ingressar com o processo judicial para você. No caso, é importante também que seja um advogado especialista no assunto, no caso, um advogado previdenciário que trabalha com processos relacionados ao INSS, especialista previdenciário. Terceiro, importante, muito importante, eu diria que a prova mais importante para a decisão final do juiz é o laudo do perito judicial. Isso vai ser muito importante para a decisão final do juiz. Por quê? Primeiro de que tudo, a sua documentação. Para você comprovar que, no caso, não tem condições de trabalhar e tem direito de receber um benefício ali, como lá no INSS é preciso você levar uma documentação para comprovar a sua incapacidade para o trabalho, através de um processo judicial também precisa dessa documentação. Então, a documentação como laudos médicos, atestados, exames, às vezes até aqueles exames que você fez um bom tempo atrás, laudos médicos que você tem desde a época do início do seu problema de saúde, no caso se já faz muito tempo, tal, é muito importante porque lá no INSS o perito na perícia ele dá importância àquela documentação nova, atualizada, mas num processo judicial a documentação nova, atualizada é importante sim, mas aquela documentação antiga também pode ser importante porque muitas das vezes o perito, o juiz, ele vai comparar o seu problema de saúde lá de um tempo atrás que teve início, do problema, no caso de hoje atual, para ver qual que foi a evolução desse problema de saúde, se piorou ou melhorou, qual que é a situação de, por exemplo, de 2 anos atrás para o momento atual. Então, é extremamente importante você enviar toda a documentação relacionada a seu problema de saúde. Então, a sua documentação é importante, sim. O profissional, o advogado que você vai procurar aí para entrar com ação judicial aí contra o INSS é extremamente importante também. Que seja um advogado previdenciário, um advogado especialista no assunto. Porque, por exemplo, se você vai entrar com um processo trabalhista para requerer aí direitos aí que, por exemplo, o empregador, a empresa não te pagou, você vai procurar um advogado especialista, um advogado trabalhista na área trabalhista. Se é um processo criminal, é um especialista criminal. Então, se é um processo contra o INSS previdenciário, tem que ser um especialista previdenciário. Isso vai fazer muita diferença. Então, é importante que seja um advogado especialista no assunto, a previdência. E a perícia judicial é extremamente importante. Eu diria que a perícia judicial, o laudo do perito judicial, digamos que seja aí 90% da decisão final do juiz. Por quê? Um processo aí previdenciário, tal, precisa dessa perícia, você realizar essa perícia judicial, porque o juiz ele vai se basear no laudo do perito para dar a sentença. Lógico, tem a sua documentação? Sim, tem, mas a documentação vai valer também para o perito, por quê? O perito judicial ele tem acesso ao processo, então ele já sabe toda a sua situação. No dia que você chega para realizar a perícia judicial, o perito judicial ele já sabe qual que é o seu problema de saúde, qual que é a sua situação. Então
ele já tem essas informações. Ele apenas no dia da perícia, ele vai fazer um exame físico em você ali, vai colher algumas informações para confrontar com o que está no processo, na sua documentação. Um exemplo aqui, na sua documentação, no seu laudo médico, o seu médico falou que você, por exemplo, tem um problema no ombro, não consegue trabalhar, está com dificuldade para levantar o braço e tal, e seja em outra parte do corpo. É apenas um exemplo aqui que eu estou dando. Então, ele vai fazer, por exemplo, vai mandar você fazer, por exemplo, o movimento aqui de levantar o braço para ver qual que é a sua dificuldade. É muito importante você saber disso no dia da perícia, que o perito ele vai, o intuito dele ali naquela perícia judicial é confrontar as informações com o que está no processo. Ele vai perguntar algumas coisas para você ali, por exemplo, quando que surgiu o seu problema de saúde, qual que é a sua dificuldade para trabalhar, tal. Às vezes a pessoa fez um procedimento cirúrgico, fez uma cirurgia no joelho, está com dificuldade de dobrar, esticar a perna, tal. Ele vai mandar você fazer esses movimentos para ver qual que é a sua dificuldade. Como lá no INSS, quando você chega na agência, eu sempre falo aqui que você já está sendo vigiado. No dia da perícia, geralmente a perícia judicial é no fora aí da sua cidade, da sua região aí. Então, quando você chegar lá também, você já vai ser analisado, ver qual que é a sua situação quando você chega lá, se você está com dificuldade para caminhar, para se locomover. Então, é extremamente importante você ficar atento nesses assuntos, nesses pequenos detalhes que faz toda a diferença no dia da perícia judicial. Então, simplesmente ali o perito ele colhe algumas informações com você, anota ali no computador, num papel ali, essas informações que colheu com você. Depois de alguns dias ali, ele tem até 30 dias para elaborar o laudo judicial. Então, ele vai contar ali, relatar naquele laudo o que ele viu ali, qual que é a sua situação. Ele esteve perante você ali, frente a frente e tal. Fez um exame físico ali em você. É bem simples, tal, como lá no INSS também, mas ele faz um exame físico em você para ver qual que é a sua dificuldade ali e tal. Então, ele vai anotar ali e depois vai fazer esse laudo judicial, contar a situação. Lógico também, ele vai se basear na sua documentação para elaborar esse laudo. Por isso que eu falo que a documentação é extremamente importante. Ele se baseia na sua documentação, como também nessa perícia judicial, esse exame físico ali que ele fez com você. E vai contar qual que é a sua dificuldade, a sua situação. E ali ele vai chegar a uma conclusão, se você realmente está sem condições de trabalhar, está incapacitado de realizar suas atividades. Ele pode falar no laudo ali, o paciente aqui, o segurado está com dificuldade não tem condições de trabalhar, mas dentro ali de seis meses ele já consegue trabalhar. Então, no caso aí, o juiz ele pode te conceder um auxílio-doença, os 6 meses de auxílio-doença. Ele pode falar também que você realmente não tem condições de trabalhar, sua incapacidade por trabalho é total e permanente. Nesse caso, pode o juiz conceder uma aposentadoria por invalidez. O laudo judicial é extremamente importante para a decisão do juiz, porque o juiz ele não vai te ver ali pessoalmente, ele não sabe qual que é a sua situação ali visível, com o perito vai ver você ali, vai ver qual que é a sua situação, a sua dificuldade ali de se locomover, de andar, tal. O juiz ele não vai ver, ele vai ver apenas a sua documentação, o relato ali, o seu histórico ali que o advogado vai contar toda a sua situação, como também está relatando nos seus laudos médicos, tal. E o perito, e através do laudo do perito judicial também, o juiz vai ter todas as informações ali para poder chegar a uma conclusão ali, se vai te conceder o benefício ou não. Por isso que eu falo que, digamos que a perícia judicial seja 90% da decisão final do juiz. O perito judicial ele não tem, ele não pode dar a decisão do processo, se vai te conceder o benefício ou não, mas conforme o que ele coloca no laudo judicial, para você entender aqui,
vai ser a decisão do juiz final. Lógico, em alguns casos pode acontecer que, se o perito judicial falar no laudo que ele vai elaborar, vai fazer ali, que você, por exemplo, que você está apto a realizar suas atividades, que você não tem problema de saúde, já se recuperou, tal, e o juiz, baseado na sua documentação, pode dar decisão contrária, pode te conceder o benefício. Isso é muito difícil acontecer, mas não existe uma regra que o juiz tem que acompanhar o laudo do perito judicial, mas na maioria das vezes ele acompanha sim a decisão do perito, conforme o que o perito fala, é o que o juiz dá a sentença do processo. Então, para você entender aqui como que funciona o processo judicial, como eu sempre falo aqui que a decisão, o que o perito judicial vai falar, fala no laudo judicial, na maioria das vezes é o que o juiz dá a sentença baseado no laudo do perito judicial. Aí, como eu falei aqui no começo do vídeo, que o advogado é extremamente importante também, o advogado que você vai procurar aí, o profissional, para ingressar com ação judicial. Por quê? Após o perito elaborar o laudo, tem ali, como eu já falei aqui, tem 30 dias para fazer esse laudo. Às vezes sai um pouco antes dos 30 dias, como pode demorar um pouco mais também, às vezes pode acontecer, mas após ele fazer esse laudo, elaborar, então o juiz vai dar um prazo de 15 dias ali, em média, prazo de 15 dias para as partes se manifestar, que é seu advogado e também o representante do INSS. Se manifestar é o quê? Por exemplo, o seu advogado, ele vai poder ali, por exemplo, discordar do laudo do perito judicial ou não. Então, se o perito judicial falou ali que você, não, o segurado aqui tal, fulano de tal, ele está apto a realizar suas atividades, não tem problema de saúde e tal, e sua documentação que foi lançada no processo ali, seus médicos falou que você não tem condições de trabalhar de forma alguma, tal, está sem condições de trabalhar e precisa continuar afastado ali, recebendo benefício, por exemplo, tal. Então, essa é a hora do seu advogado te defender, baseado na sua documentação. Ele vai convencer o juiz, baseado na sua documentação, em provas reais que realmente você não tem condições de trabalhar. Para que, por exemplo, o juiz se convence que realmente, através das provas, baseado no que seu advogado vai relatar para o juiz ali, que você não tem condições de trabalhar, ele pode nomear outro perito para fazer outra perícia com você. Ele pode, por exemplo, não nomear outro perito, mas dar a sentença do processo diferente do que está no laudo do perito judicial. Então, é extremamente nessa hora o seu advogado fazer a sua defesa. Ele pode fazer nessa hora ali esse tempo ali que o perito vai dar para o juiz vai dar para as partes se manifestar referente ao laudo. O seu advogado ele pode fazer perguntas para o perito judicial e o perito vai ter que responder. Se o seu médico nos seus laudos falou, que eu já dei exemplo aqui, que você tem dificuldade de levantar o braço, por exemplo, tem um problema no ombro, então não consegue levantar o braço, tal. Então, o perito ali falou que você não tem dificuldade de levantar o braço, tal, sendo que o seu médico falou que você tem dificuldade. E nos seus exames consta também que você tem um problema no ombro ali, e baseado no que está constando nos seus exames, realmente você tem dificuldade de levantar o braço. Então, como que fica essa situação? Então, alguns detalhes vai fazer toda a diferença na sua defesa. Nessa hora ali que o juiz dá um prazo ali para as partes se manifestar, é extremamente importante a sua defesa. Como também no começo do processo, quando seu advogado distribui ali faz a distribuição ali da sua documentação e vai, nesta hora, na hora ali que ele faz a distribuição da documentação, ele vai contar toda a sua situação, relatar ali no processo o começo do seu problema de saúde. Então, é extremamente importante quando você vai procurar o profissional, o advogado. Em toda área, em toda profissão que
você imaginar que existe, tem os profissionais bons, que são bons no que faz, e tem os profissionais que não são tão bons no que faz. Então acho que dá para você entender aí. Então isso vai fazer toda a diferença em todo o andamento do processo, para no final do processo ali você ter sucesso. Então, após esse tempo ali, o prazo que o juiz dá para as partes se manifestar, as partes se manifestou referente ao laudo do perito judicial. Então, depois disso, um exemplo aqui, o juiz deu prazo ali para as partes se manifestar, e todo mundo concordou com o que está no laudo tal, então o laudo volta para o juiz dar a sentença do processo. Então, após isso, o juiz vai dar a sentença do processo, se vai ser favorável ou não a seu favor. Então, essas três coisas que eu falei aqui é extremamente importante para a decisão final do juiz, que é a sua documentação profissional, o advogado que você vai escolher para fazer a sua defesa, e também a perícia, no caso o laudo do perito judicial. Isso vai fazer toda a diferença no final. Lógico, tudo isso que eu estou falando aqui, isso é importante? Sim, porque baseado nessas três importantes coisas que eu falei aqui, vai fazer toda a diferença no final ali na decisão do juiz, mas a decisão final é do juiz do processo. Ele que vai decidir se você vai receber o benefício ou não. E após a decisão dele ali, por exemplo, se ele dá a sentença favorável a seu favor e se o INSS não recorrer e tal, em seguida ali você já vai receber o seu benefício. Beleza? Espero que tenha conseguido entender. Fica com Deus, boa sorte aí. Espero de coração mesmo que no final do seu processo aí você tenha sucesso e consiga receber o seu benefício.